A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, glorificado seja o nome do Senhor nesta manhã, através das nossas vidas. Estou aqui meditando, orando, falando com o Senhor sobre os nossos planos e, mais importante, desejando grandiosamente ouvir os planos dele para a nossa vida. E eu, nesta manhã, na nossa lição número 29, eu quero trazer para vocês uma tolice que é muito forte, muito sério, e isso muitas vezes somos acometidas, que é a insegurança. Uma mulher insegura, ela perde muitas oportunidades porque a insegurança é um sentimento que vem depois do medo. Na verdade, o medo é aquela emoção inicial, conforme nós já conversamos, já falamos da mulher medrosa, né? Só que a insegurança, ela é pior, porque ela já se torna uma constante. Não é aquela coisa que oscila, igual o medo. Aconteceu um fato, você sentiu medo, aí você pensa sobre ele e depois você reage. Ou então aconteceu um fato e você pensa sobre ele e decide recuar. Então, esse é o medo. A insegurança não, a insegurança já é aquilo que impede você de fazer. Ele já se torna uma constante. Então, o que que acontece? Se você, como é que você vai saber se você é uma mulher insegura ou uma mulher medrosa? Vamos pensar aqui um pouco. Se você se sente tão pequena a ponto de achar que você tem que viver só, é uma insegurança. Se você pensa que o que você tem em você como habilidade, como capacidade, você não é o suficiente para se juntar com ninguém, para servir ninguém, para entregar para ninguém, isso é insegurança. Se você pensa que pelo fato de você não ter dinheiro, então você não tem valor, né? Ou de repente alguma coisa em relação ao seu corpo, se você vive se perguntando o que que Deus quer fazer da sua vida, o que que Deus quer que você faça da sua vida, isso tudo é insegurança, porque o Senhor, ele já deixou claro o que ele quer de mim e de você, dentro do nosso propósito, dentro do nosso plano de vida. E isso que o Senhor deixou claro que ele quer da gente, ele já deixou é, também as habilidades, também as ferramentas, também os dons, também os talentos, e nós precisamos ativar com coragem, com verdade, com discernimento, sabe? Nós precisamos ter coragem, coragem para agir e agir com a verdade. E com a verdade, sem arrogância, como nós já estudamos também, altivez, né? Mas agir com a verdade e a humildade. Esses três pilares da coragem, a verdade e a humildade é o que vai fazer mover qualquer mulher que decidir caminhar com o Senhor Jesus, ter uma vida reta, ser responsável pelos seus atos e, mesmo quando der errado, agir favoravelmente para consertar aquilo que não deu certo. Então, como é que eu vou saber, né, disso tudo? Eu tenho que começar a ver as minhas respostas para as situações que estão acontecendo. Tem muitos motivos para uma pessoa se tornar insegura, mas o principal, assim, os principais, né, podemos dizer, que é você não saber quem você é em Deus, é você não confiar nas pessoas, porque talvez a decepção já foi tanta, as frustrações já foram tantas, que aí você não acredita mais em ninguém. E ainda você não saber qual é o seu propósito. Então, para que você veio? Quando a gente ouve aquela palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando a gente sabe o propósito que a gente tem, ainda que alguém venha dar-nos uma rasteira, dar um tombo em nós,
Nós vamos ver, pensar sobre aquilo, nós vamos sofrer, vamos chorar, né, sobre isso, mas nós vamos dali a pouco já entender, foi bom que isso aconteceu. Por quê? Por causa que isso aconteceu, eu cheguei nesse outro estágio, eu fui para esse outro lado, ou eu tomei tal decisão. Então é nesse sentido, quando você sabe qual é o seu propósito, não interessa o que acontece, você ganha força, impulso para continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então veja, se você olhar para o universo, olhar para o tamanho do mundo, olhar para as coisas que existem, você vai dizer: vixe, eu não sou nada. E é verdade, você vai dizer: eu sou muito pequeno. Só que isso é muito perigoso, porque nós não temos que olhar o que os outros estão fazendo no sentido de nos levar a comparar o quão grande ou quão pequena somos em relação a essas outras pessoas. Mas nós fazemos todos os dias, devemos fazer todos os dias comparação da nossa pessoa com o nosso propósito em Deus. E aí então nós vamos encontrar a verdade daquilo que nós precisamos. Quando nós olhamos a história de Josué e nós vemos ali que Josué ele caminhava, né, com Moisés e que ele é um dos espias que foram no, na terra para ver antes deles chegarem lá. Ele é um dos espias que volta com um relatório positivo e dizendo: sim, lá tem gigantes e tal, mas se o Senhor disse que nós íamos atravessar e vencer, então o Senhor está conosco, nós vamos vencer. Ele disse isso. E aí o que acontece? Como ele disse dessa maneira, quando chega no final que Deus resolve levar Moisés e delegar para Josué terminar de conduzir aquele povo, o Senhor chega para ele e fala assim: não te ordenei eu. Isso está em Josué 1, capítulo 1, versículo 9. E quando o Senhor chega dizendo para ele: não te ordenei eu, é porque o Senhor já tinha dito isso lá no final de Deuteronômio, quando o Senhor faz reunião com ele e com Moisés para fazer a transferência do cargo. Então o Senhor fala assim: esforça-te e ser corajoso. Ele está dizendo: você não vai deixar perder o medo ou sair desse estado de insegurança se você não se esforçar, porque o medo nos paralisa. E é nessa paralisação que vira uma constante que se torna a insegurança. Então ele diz: não tenha medo, se esforça, seja corajoso, não te assustes, porque eu, seu Deus, estou contigo por onde andares. Então, quando nós sabemos esse propósito que nós temos e que nós temos um Deus que está conosco por onde nós andamos, nós vamos perder toda essa insegurança. E ali também nós temos em Jeremias, quando ele diz assim: antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que fosse profeta entre as nações. Então, assim, antes que nós nascêssemos, o Senhor nosso Deus, ele já nos fez o propósito. Então, assim como ele disse para Jeremias que ele seria um profeta entre as nações, nós também, quando estávamos lá no ventre da nossa mãe, o Senhor já disse: olha, você nasceu para ser, você vai nascer para ser isso, isso e isso. Então, a listinha das nossas rotinas já está pronta no céu para nós. E nós precisamos querer, né, isso e viver isso. Ele diz: não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não deixe que as frustrações é, domine você. Eu vivo olhando para as minhas condições e dizendo assim: ah, Senhor, me ajude. Eu não posso deixar que isso, sabe? Eu tenho muito medo, muito temor daquilo que Deus vai cobrar de mim naquele grande dia da prestação de contas, sobre os talentos, sobre as habilidades que Ele colocou nas minhas mãos para que eu usasse para a glória do nome dEle. E é isso que nós precisamos ter, um temor de dizer: Deus, não deixe que as frustrações, talvez porque não temos dinheiro, ou talvez porque não temos um corpo assim, ou talvez porque não temos tal estrutura, ou talvez porque não temos acesso. Isso, isso pode fazer com que Deus fique irado conosco, porque nós estamos focando em algo que não é aquilo que vai nos ajudar, porque quem vai nos ajudar é o Senhor. E se o Senhor olhar para a nossa realidade e ver que está faltando alguma ferramenta, algum instrumento, o Senhor vai providenciar.
Então, quando nós falamos assim, porque eu não tenho dinheiro, por isso eu não vou fazer. E Deus está falando, começa fazendo que eu vou trazendo para você a sustentação. Porque é assim que o Senhor fala. O Senhor fala assim, em Salmo 55, 22. Entrega as suas ansiedades ao Senhor, e Ele te dará sustentação. Não permitirá que o justo seja abalado. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, por que, né, nós às vezes não perseveramos e não olhamos para essa condição que o Senhor já deixou registrado para nós, que Ele nos sustenta? O nosso caminho, ele é conduzido pelo Senhor. A nossa parte é perseverar no caminho, porque o condutor já está diante de nós, preparando tudo. É isso que nós precisamos trabalhar dentro dessa questão da insegurança. E ainda tem, quando nós nos frustramos com as pessoas, aquele momento, aqueles dias, que nós não queremos nem ouvir falar o nome daquelas pessoas, não queremos nem sair de casa, de tanta insegurança. Às vezes parece que estamos envergonhados, às vezes parece assim, eu não vou entrar naquele lugar, com que cara eu entro naquele lugar, como é que eu faço isso? E às vezes a culpa é assim, tudo, né? Nós temos que assumir e sermos autos responsáveis pelas nossas ações, e pelas ações que os outros fizeram conosco, porque mesmo que foram eles que fizeram, de alguma maneira nós demos permissão. E isso é muito forte para a gente assumir, porque quando alguém vem e nos trai, nos trapaceia, nos roubam, é, passa mesmo assim a perna em nós, nós olhamos e falamos, eu sou a vítima. E aí a gente fica assim, como é que eu pude ser tão trouxa? Como é que eu pude ser tão cega de não ter visto isso? E a gente fica naquela vergonha, naquela insegurança até de voltar para a sociedade. Mas só que o Senhor ensina para a gente que Ele não gosta que nós ficamos só. Ele não quer que nós ficamos só no canto. Ele quer que nós nos relacionemos com outras pessoas. Ele quer que nós procuramos ter amizades. Ele quer que nós servimos outras pessoas. Ele quer que nós esperamos menos dos outros e entregamos mais. E agora esse como fazer essa entrega, como se doar menos, quer dizer, como se doar mais e se esperar menos. Não é fazendo um esforço para doar até aquilo que você não pode, quando você já está cansada, exaurida, e você ainda vai entregar, vai entregar. Não, porque é exatamente nessa hora que a gente se cansa. É nessa hora, exatamente nessa hora que a gente erra, quando a gente está fazendo além das nossas forças. E além das nossas forças é só para Deus, porque para Deus nós devemos entregar o nosso tudo. Mas para as pessoas nós temos que sondar o nosso coração e ver qual é a motivação que nós temos para estar entregando. Porque não é a entrega que vai dar resultado, mas é a motivação por trás dessa entrega. Estamos entregando por quê? Porque quando a nossa motivação é entregar para ter algo em troca, tenha certeza que a possibilidade de você ser frustrado é muito grande. Então, antes de doar-se, veja qual é a motivação para você se frustrar menos, para você não entrar numa tolice atrás da outra. Primeiro entrega quando já está cansada, fica exaurida. Depois você entra numa outra tolice que é cobrar da pessoa porque ela não foi grata com você, porque ela não foi justa com você. Depois você entra na outra tolice que você fica com raiva. Depois você entra numa outra tolice que é porque você fica insegura. Olha só, por causa de uma entrega que você fez sem pensar. Me dói meu coração, sabe? Porque quantas vezes nós fazemos isso? Na nossa intenção ali, boa de ajudar, mas a gente não reflete, não pensa. Uma vez, sobre doar-se, eu ouvi uma frase que falou muito ao meu coração, que falou assim, nem todo mundo que precisa de ajuda, né? Nem todo mundo que precisa de ajuda merece a ajuda. Daí eu pensei assim no primeiro momento, mas ninguém merece, né? O favor de Deus, ele é imerecido para nós. A gente não pode fazer nada sobre isso. E aí a pessoa reformulou a frase. Nem todo mundo que te pede ajuda necessita da ajuda.
Aí a frase ficou um pouco mais completa. Como assim? Se ela está me pedindo é porque ela precisa. Não, tem gente que não precisa da ajuda. Ele quer ajuda porque ele quer te sugar. Então ele vem, então você tem que analisar por que essa pessoa necessita ou ela está dizendo que precisa porque ela não quer fazer, porque ela não quer ir buscar. E isso mudou um pouco a minha forma de entregar, de fazer pelo outro, porque eu comecei a analisar que tem gente que ele nem precisa, ele nem necessita, mas ele pede porque ele está te sugando, ele quer se fartar daquilo que você tem. Só que vai chegar um dia que você vai estar cansada e você vai esperar o mínimo dele e ele não vai te corresponder. E aí isso vai gerar uma exaustão em você, vai gerar uma fadiga em você. E aí pode vir o sentimento, olha, pode vir uma pilha dessas tolices aí em cima de você, porque você não pensou antes de tomar uma decisão. E olha que eu estou falando isso não de ouvir falar, não da teoria, mas estou falando isso da prática, de parar para fazer uma análise e dizer assim, por que isso está acontecendo agora? E eu começar a puxar a história, né? Analisar como foi que aconteceu, desde quando essa coisa está acontecendo e começou, e eu começar a perceber que eu estou sendo usada há muito tempo. E aí isso, nesse momento que a gente descobre que está sendo usado há muito tempo, vem uma frustração tão grande que a gente pensa assim, também nunca mais, também não quero mais conectar com ninguém e tal. E aí tá errado, porque não é isso. A gente tem que se conectar com as pessoas e tem que continuar vivendo com as pessoas e tem que se relacionar. A palavra do Senhor diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Está lá no Salmo 133. E aí a gente olha para esses salmos assim: como viver agradável em união com os irmãos? Se os irmãos mentem, se os irmãos roubam, se os irmãos traem, se os irmãos são fofoqueiros, se os irmãos. Sim, mas isso é. A palavra também vai dizer: suportai-vos uns aos outros em amor e não se corrompa. Então nós precisamos entender que a vida aqui na terra ela é assim, cheia de decepções, de frustrações, mas o Senhor, o nosso Deus, é em quem nós devemos pôr a nossa esperança. Nós devemos entregar não pelo que o outro está fazendo por nós, mas pelo aquilo que nós somos em Deus, dentro daquilo que colabora com o nosso projeto. Nosso projeto, o que Deus diz para nós fazermos, é isso que nós temos que fazer. Ah, outra pessoa não foi grata, ela vai ter que responder a Deus. Ah, outra pessoa me roubou, me fraudou, me traiu, ela vai ter que responder isso para Deus. Você vai sofrer, vai chorar, vai, mas você vai entender que Deus permitiu que aquilo acontecesse, que você passasse, para você evoluir, para você avançar, para você crescer, para você superar os obstáculos que virão mais adiante, para você se aperfeiçoar na graça de Deus. Então, como saber? Talvez você pode dizer assim, eu entendo todas essas coisas, mas eu ainda não tenho convicção do meu propósito. Então, cada vez que eu estou focado em alguma coisa e que vem uma decepção, eu me desconecto disso e começo a fazer outra coisa, porque daí eu já penso que aquilo não é a vontade de Deus para mim. Olha, minhas irmãs, tem algumas coisas que nós precisamos focar para entender. Não tem uma lista, um cheque assim para dizer passo um, passo dois, passo três. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode analisar. Por exemplo, buscar a presença de Deus em oração todos os dias, buscar a presença de Deus através da leitura da palavra todos os dias, ouvir o Espírito Santo todo o momento e buscar a orientação das pessoas que você sabe, que você confia, pessoas que de fato têm vida com Deus. Não é pessoas que falam e não praticam, mas é pessoas que praticar, nenhum de nós conseguimos praticar 100% a palavra de Deus, mas pessoas que têm uma conduta, uma postura ilibada, sabe? Você precisa querer conselhos, a palavra do Senhor também vai dizer que nós precisamos buscar conselhos, que nós temos que ter conselheiros, mas esses conselhos precisam ser de pessoas que têm vida com Deus, os anciãos, sabe? Pessoas que já passaram por várias experiências, pessoas que têm é, relacionamento com Deus, sabe? Aquela pessoa que começa a orar e ela vai falando e você percebe que ela tem vida com Deus, porque ela traz conteúdo, porque ela traz verdade da palavra, verdade que liberta.
É isso, com essas pessoas nós devemos nos aconselhar. E aí, fazendo isso, esses 4 passos, buscar a Deus em oração, buscar a Deus através da palavra, ouvir a voz do Espírito Santo e buscar orientação nas pessoas que têm vida com Deus, certamente você vai abrir um pouco mais a sua mente, abrir um pouco mais os seus desejos do seu coração, expandir em você uma capacidade de compreender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Quando os nossos desejos se alinham com o desejo de Deus, a gente tem uma confiança totalmente elevada, uma confiança muito mais forte, uma confiança muito mais renovada, porque a insegurança ela precisa sair para dar lugar para a confiança. A insegurança ela nos proíbe, né? Ela nos impede de fazer compromisso com a nossa própria vida. Isso é é, é, o maior problema da insegurança, porque não é nem em relação ao terceiro, é nós mesmos perdendo o nosso próprio respeito, porque se nós nos sentimos insegura o tempo inteiro, nós estamos negando a nossa própria existência, a nossa própria capacidade, a nossa própria responsabilidade, a nossa própria vontade. Então, a oração e a busca na presença de Deus através da palavra e a voz do Espírito Santo, ela nos faz conhecer mais a Deus e o que Ele quer que nós façamos. E Ele também vai nos ensinar, então, como nos relacionamos com as outras pessoas. Nós só conseguimos conhecer bem a vontade de Deus se nós nos relacionamos com Ele. Nós, as mulheres casadas, depois de um tempo, só do caminhar do marido, só quando ele entra dentro de casa, ou conforme ele liga o carro, ou conforme ele senta na mesa para fazer as refeições, nós já percebemos se ele está bem, se ele está nervoso, se ele está ansioso, se ele está irritado. Por quê? Porque nós estamos ali todos os dias com ele. Assim é caminhar com Deus. Se nós estamos todos os dias com Deus, nós vamos ter esse senso, sabe? Esse filtro. Tem tem pessoas que a gente se relaciona e que a gente fala assim, só pelo a respiração dela, nós já entendemos se ela está triste, ansiosa, nervosa, como ela pisou o pé no chão, o bater dos calçados, a gente sabe. Então por quê que a gente não sabe assim com Deus? É a mesma coisa. Por que a gente não sabe? Porque a gente se relaciona pouco, porque a gente senta poucos minutos para orar, fala, 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 se levanta e vai embora antes de Deus falar. Então nós hoje, que é o nosso penúltimo dia, que o Senhor nos ajude a realmente compreender toda esta vontade dele para nós e que toda a insegurança venha cair por terra, para que o nome do Senhor venha ganhar lugar no nosso coração, em segurança e confiança, e que todos os créditos sejam para o louvor do nome do nosso Deus. Amém?